Sejam todos bem-vindos ao curso de Visão Computacional com Python e o OpenCV. Elemento estruturante. Uma operação morfológica pode ser entendida como uma transformação na imagem, a qual é realizada utilizando uma segunda imagem menor, e cuja estrutura e geometria sejam conhecidas. Isso é chamado de elemento estruturante. Esse elemento estruturante é definido pelo usuário. O seu objetivo é ressaltar ou remover aspectos específicos dos objetos na imagem maior. Assim como foi visto antes em filtros espaciais, a matriz que representa o elemento estruturante percorrerá toda a imagem a ser tratada. Esse processo, uma determinada operação morfológica, será realizada pixel a pixel na imagem, alterando o valor de cada um deles para seguir o padrão definido por esse elemento. Na biblioteca do OpenCV, possui 3 elementos estruturantes básicos. Para usar o elemento estruturante, é preciso usar a função getStructElement, na qual é preciso passar qual elemento estruturante que deseja se criar e o tamanho da máscara. O primeiro a ser mostrado é o elemento estruturante retangular. Note como a matriz dele representa uma forma retangular. O segundo elemento estruturante é formato elíptico. Essa representação pode ser notada através da matriz criada entre zeros e uns. E o terceiro elemento estruturante que pode ser criado é a cruz. A matriz criada por esse elemento estruturante representa tal estrutura. Um exemplo que pode ser aplicado às operações morfológicas é na leitura de placas de veículos por imagem. É comum que as fotografias capturadas pela placa não apresentem de imediato a nitidez necessária para que elas sejam lidas pelo sistema. O uso da operação morfológica no tratamento dessas imagens é uma solução recorrente para esse problema. As figuras abaixo representam isso. A figura mais à esquerda representa a placa do veículo de padrão RGB. A da direita representa a figura na placa depois de uma binarização. Observe que há algumas falhas na imagem. E a figura central, mais abaixo, representa os caracteres reconhecidos depois de algum processo de operações morfológicas. Erosão. O algoritmo de operação de erosão consiste em sobrepor cada pixel da imagem de entrada com o centro de um elemento estruturante. Se todos os pontos do elemento estruturante coincidirem com os pontos do objeto de interesse, então esse ponto torna-se parte do objeto na imagem de saída. As matrizes abaixo representam justamente o processo de erosão. A imagem original é justamente a imagem da esquerda. O elemento estruturante passará por essa imagem, resultando o processo de erosão representado pela matriz à direita. A operação de erosão pode ser aplicada em uma imagem com a função erode, da biblioteca do OpenCV. Esta requer 3 parâmetros fundamentais: a imagem a ser tratada, o elemento estruturante e o número de interações desejadas. A imagem de cima representa a imagem com erosão, e a de baixo seria a imagem original. Repare como a imagem de erosão é bem diferente da imagem original. Para ficar mais fácil, façamos exemplos sobre a erosão. Para fazer o exemplo de erosão, abra um novo arquivo do Python e faça a importação da biblioteca NumPy e OpenCV. Logo em seguida, crie uma variável que receberá a imagem que queremos trabalhar. No meu caso, a imagem está nesse endereço aqui. Certifique-se de que seu endereço está correto. Logo em seguida, crie o elemento estruturante. Como vimos, é preciso usar a função getStructElement. Para o nosso exemplo, passe o elemento estruturante como se fosse um retângulo. Depois você pode tentar fazer os testes com elíptico e com a cruz. Crie uma máscara de ordem 7 por 7. Crie agora a variável que receberá a imagem com a erosão. Passe como parâmetro a imagem original,
o elemento estruturante que criamos e as interações. Por fim, plotamos essas imagens, a original e a imagem processada. Salve o arquivo e mande executar. Aqui nós já vimos a imagem original. E agora a imagem com a erosão. Dilatação. A operação de dilatação é o oposto da operação de erosão. O objetivo agora é tornar essa imagem original maior que inicialmente. A primeira imagem da esquerda representa uma imagem binária. O segundo, o elemento estruturante em formato de cruz. E por último, a imagem da direita representa o resultado da dilatação da primeira imagem com o elemento estruturante. Repare como o exemplo ficou maior. A operação de dilatação é bem parecida com a função de erosão do OpenCV. Ela requer os mesmos três parâmetros fundamentais: a imagem a ser tratada, o elemento estruturante e o número de interações desejadas. Essa função é chamada pelo nome delete. Como fizemos no exemplo de erosão, façamos agora um exemplo para aprendermos dilatação. O exemplo que faremos agora será do processo de dilatação. Para começar, fazemos o import das bibliotecas NumPy e do OpenCV. Logo em seguida, em uma variável qualquer, coloque aonde está a nossa imagem que será lida. No meu caso, a imagem está neste endereço. Tome cuidado para passar o endereço certo da imagem. E agora, como vimos, precisamos fazer o elemento estruturante. Para isso, passamos a função getStructureElement. Vamos passar pelo perfil retangular. Você pode fazer os testes passando em outros perfis, o elíptico ou o de cruz. E a nossa máscara será 7x7. Vamos criar agora uma variável que vai fazer o processamento da imagem. E aqui passaremos a função delete, sobre dilatação. Passamos a nossa imagem, o elemento estruturante, e o número de interações passar igual a 2. Agora, vamos mostrar a nossa imagem. Vamos mostrar a nossa imagem original. A nossa imagem processada pelo método de dilatação.
Vamos salvar nosso programa. E vamos executá-lo. Aqui no caso, interactions, não existe, é interações, tira esse N. Aqui nós temos a nossa imagem original e a nossa imagem com interação de dilatação com a máscara de 7. Nessa aula foi abordado o que é e como funcionam elementos estruturantes. Foi apresentado também as funções de dilatação e erosão e foi visto quais parâmetros necessários ao funcionamento dessas funções. Vejo vocês na próxima aula.